Vamos mergulhar hoje num dos chamados mais, digamos, paradoxais de toda a Bíblia. É uma mistura de glória com terror, sabe? O momento em que o profeta Ezequiel recebe uma missão de Deus que, sinceramente, olhando de fora, com olhos humanos, já parecia fadada ao fracasso desde o primeiríssimo segundo. Beleza? Vamos direto para a cena. Imagina só. Ezequiel acabou de ter uma visão. Uma visão da glória de Deus tão, mas tão intensa que ele simplesmente desaba. Cai com o rosto no chão. E é ali, totalmente prostrado, que ele escuta essa ordem. Uma ordem direta, poderosa. Não é um convite, não. É uma convocação. Então, logo depois dessa visão que foi assim, avassaladora, acontece algo fundamental. O Espírito de Deus entra em Ezequiel. E veja bem, não é para assustar mais, mas sim para dar força. É esse poder que coloca ele de pé, sabe? Deixando ele pronto para ouvir o que vinha pela frente e, claro, para agir. E esse é um padrão que a gente vê se repetir. A capacitação que vem de Deus para uma tarefa que também vem de Deus. E olha, isso não é só uma coisa física, não. O Espírito não só levantou o corpo dele, ativou a mente também. Ele foi preparado por completo para a missão que ia receber. A mensagem aqui é muito clara, né? Para obedecer aos comandos de Deus, é preciso da força que o próprio Deus dá. Uma coisa depende da outra. Certo. Agora, quem é esse mensageiro? É interessante que Deus não chama pelo nome, Ezequiel, não. Em vez disso, ele ganha um título bem específico e, nossa, cheio de significado. Esse título, Filho do Homem, funciona como um lembrete o tempo todo. Para quê? Para reforçar a fragilidade de Ezequiel, para mostrar que ele depende totalmente do poder de Deus. A ideia não é diferenciar ele dos anjos, mas sim do próprio Deus. É, no fundo, uma declaração de humildade diante daquela majestade toda. E só para a gente ter uma ideia da importância disso, pensa só. Este título aparece mais de 90 vezes no livro de Ezequiel. 90 é praticamente o único jeito que Deus se refere a ele. Isso fica martelando, sabe? Reforçando a condição humana dele. A cada nova ordem, a cada nova revelação. Mas espera aí, tem um ponto aqui que é crucial. Provavelmente todo mundo já ouviu esse título Filho do Homem, sendo usado por Jesus, certo? Só que o significado é radicalmente diferente. Para Ezequiel, o foco é na fraqueza humana. Já para Cristo, vira um título messiânico, que aponta para a conexão dele com a humanidade, representando a gente tanto na humildade quanto na exaltação futura. É uma distinção que a gente precisa ter bem clara. Ok, então temos o mensageiro e ele está capacitado. Mas para quem ele vai levar essa mensagem? É exatamente aqui que a missão começa a soar impossível. Porque o público de Ezequiel, nossa, ele é descrito de um jeito brutalmente honesto. Dá uma olhada nesta lista. Não são adjetivos leves, né? Duros de semblante, duros de coração. O texto deixa claro que o problema deles não era falta de entendimento, não era intelectual. O buraco era mais embaixo, era espiritual. A vontade deles era teimosa, insubmissa, a um ponto que eles nem sentiam mais vergonha, nem tinham qualquer vontade de se arrepender. E aqui a gente viu quão longe eles foram, e é chocante. A própria linguagem muda. Eles que eram o povo de Deus, agora são chamados de Goim. Goim, em hebraico, quer dizer nações, um termo que normalmente era usado para os outros povos, os gentios, os pagãos. É como se a rebelião deles fosse tão grande que eles se tornaram irreconhecíveis, iguais aos povos que nem conheciam a Deus. Então, o ponto principal é esse. A rebelião deixou de ser só uma atitude, virou a identidade deles. Pensa bem, a expressão casa rebelde é usada mais de 12 vezes. Eles não eram mais a casa de Israel. Eles eram, literalmente, a casa da rebelião, a própria personificação da coisa. Certo. Mensageiro frágil, público hostil. Como é que essa mensagem ia ser entregue, então? Pois é, de um jeito bem simbólico e, vamos ser sinceros, bem estranho. Vamos ver o passo a passo dessa visão. Primeiro, uma mão aparece, do nada, segurando um rolo que era o livro da época. E a ordem que vem não é leia isso. A ordem é coma isso. É um ato simbólico fortíssimo, né? Significa que Ezequiel tinha que absorver completamente as palavras de Deus, não era só para ele repetir, era para aquilo fazer parte dele, do ser dele. E o que tinha nesse cardápio? Lamentações, pranto e ais. Só coisa boa. E tem mais, o rolo estava escrito dos dois lados. Isso era raro e indicava uma coisa. A mensagem de julgamento era tão grande, tão cheia, que um lado só do papiro não dava conta. Simplesmente não tinha espaço para a boa notícia ali.
Só para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, alguns rolos antigos, tipo os famosos rolos do Mar Morto, chegavam a ter mais de 7 metros de comprimento. 7 metros. Agora imagina um documento desse tamanho, lotado dos dois lados, só com palavras de condenação. É uma imagem muito forte. E aí a gente chega no ponto central da missão. Ok, temos um público super resistente, uma mensagem super dura. Qual era o objetivo final, então? Como que se mede o sucesso de uma tarefa que parece fadada ao fracasso? E aqui vem a grande virada da história. O sucesso da missão de Ezequiel não tinha nada a ver com a resposta do povo. O objetivo não era converter todo mundo, não. O objetivo era proclamar, era garantir que quando o julgamento chegasse, ninguém pudesse dizer, mas eu não sabia. Eles iriam saber. Sem nenhuma dúvida, eles saberiam que um profeta de Deus esteve ali e avisou. Ou seja, o ponto-chave, e essa é uma lição em tanto, é o seguinte: Ezequiel foi chamado para ser fiel e não para ter sucesso do jeito que a gente costuma pensar. A responsabilidade dele era entregar a mensagem, ponto. Não importava como ela seria recebida. A verdadeira vitória para ele era obedecer ao chamado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? A missão de Ezequiel meio que força a gente a encarar a nossa própria definição de sucesso. Num mundo que é obcecado por resultado, por aquilo que a gente pode ver e medir, a história dele joga no ar uma pergunta que nunca envelhece. Quando é que a fidelidade a um princípio ou a uma missão se torna mais importante do que os resultados?